Agora, o Celso, enfim, o Vessa falou o time que funciona e o time que não funciona. Então o Abel está dividindo as coisas e tal. Pelo menos dá para ter uma noção de quem está ganhando pontos e quem está perdendo pontos? Dos dois times. Dá. Eu acho que o Flaco Lopes perdeu todos os pontos que ele conquistou na temporada passada com o Abel. Acho E aí o Luigi, né? Jogos e o Luigi passa à frente. Eu acho Thales, né? a gente volta de novo, né? A necessidade por um camisa 9 de fato para o decorrer da temporada. Eu acho que o Richard Rios é um jogador que está ganhando muitos pontos e vem me agradando muito o Naves. O Naves ele é um zagueiro com uma boa saída de bola. Ele tem um jogo muito ruim pelo Palmeiras, que é a partida contra o Fortaleza, que o Abel entrou com uma escalação toda modificada, foi muito criticado por jogar acho que com 4 laterais. Foi lá na Arena Castelão. E o Naves fez uma partida muito ruim. O Palmeiras não começa mal o jogo, mas depois a estratégia ruim, né? Que o Palmeiras sofre um gol. Mas o Naves é um zagueiro interessante, com uma boa saída de bola, tem um bom passe, justamente buscando atacante, né? O que eles chamam de passe de ruptura, buscando atacante, e o próprio Richard Rios. Então, para mim, esses são os dois jogadores assim que estão mais ganhando pontos. O Estevão a gente não precisa falar muito, né? Eu acho que o Facundo Torres teve uma boa estreia também, aí já falando do time B, né? O Facundo Torres teve uma boa estreia pelo estreia como titular, eu digo, né, pelo Palmeiras agora nesse último jogo. E o Alan, um garoto que é volante, o Abel mesmo elogiou ele na coletiva. Ele é um volante que, segundo o Abel, pode jogar de 10, pode jogar de 7, pode jogar absolutamente em todas as posições ali do meio para frente, tirando a posição de centroavante. É um menino interessante também. E é justamente o que a gente estava falando aqui. E o porquê eu não acho que ele vai romper com esse rodízio. Porque ele está ganhando elenco. Ele provavelmente já conversou com a diretoria, sabe quantos jogadores virão, ou pelo menos qual é o plano da diretoria, e ele vai precisar levar esse elenco em 3 competições e um Mundial de Clubes. A gente está falando o quê? De mais de 70 jogos numa temporada, né? Então eu acho que exatamente esses meninos agora, não só os meninos, mas os jogadores que caíram em desuso na temporada passada, e aí a gente fala de mais um, que é o Fabinho, por exemplo. O Fabinho é um cara que recuperou e está no time A, entre aspas. Ele não é o principal volante. Ele ganha agora uma concorrência que é a do Emiliano Martinez, né, que acabou de chegar como primeiro volante. É um menino que também vem fazendo algumas partidas, talvez uma rotação um pouco abaixo, mas pode usar o Campeonato Paulista para talvez recuperar uma posição que hoje, para mim, pelo menos no meu entendimento, está entregue. Não acho que o Aníbal Moreno um volante indiscutível no elenco do Palmeiras. Eu não vejo dessa forma. O Celso citou Emiliano, saiu no bid, está liberado, porém ele não está inscrito no Paulista. O Palmeiras estourou o número de estrangeiros, está com 8. O estadual só permite 7, ao contrário do Campeonato Brasileiro, que pode 9. Bizarro isso, né, cara? Eu não entendo. O Paulistão ou Paulistinha, dependendo para alguns, tem tantas restrições. A regra geral é 9 estrangeiros. O regulamento geral das competições da CBF é 9. Você planeja o elenco para a temporada, começa a temporada, aí você tem restrição ali de saber, não pode usar o time B ou o sub-20 como usa no Rio, porque senão não tem cota, tal, não sei o que lá. Aí começa a restringir até o são umas coisas que é difícil, cara, difícil entender. Você falou sobre os estrangeiros do Palmeiras, 7 o limite. Vamos colocar uma tela aí com os estrangeiros do Palmeiras. São 9. Gustavo Gomes, Piquerez, Facundo Torres, Emiliano Martinez, Augusto Giai, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Richard Rios, Atuesta. Titulares, vamos dizer assim, vai, Celso. Gustavo Gomes, Piquerez. Torres tem sido titular no time B. Então, portanto, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios. O Aníbal e o Flaco Moreno. E o Flaco, não? O Flaco... Então, Flaco não sei, ele acabou, o Celso acabou de dizer que duro, deu ponto. Eu imagino que quem deva sair dessa lista é justamente o jogador que foi menos utilizado já na última temporada, não esteve no Palmeiras, que é o Atuesta, o último ali que aparece da fila, se tiver que abrir mão de algum desses jogadores. E eu acho que na ordem ali de prioridade, pelo que vem falando o próprio Abel, talvez o Flaco ou até mesmo o Giai, também, que é um jogador que não vem agradando. Mas o Giai a gente tem que pensar em investimento muito alto e ainda eu imagino que tem uma curva aí de ascensão dentro do Palmeiras mesmo. O Atuesta provavelmente deve ser negociado, até isso já foi veiculado. E o próprio Flaco Lopes é um jogador que o Abel já não fala mais dele com o mesmo brilho. Fala que está tendo dificuldade. Então,
tendo que abrir mão de estrangeiros, eu imagino que esses 3 aí são os A principais. nossa tela está invertida, a foto ali do É, a Flaco, foto do Flaco Lopes. E a tela é boa, mostra bem então. O jogo do brasileiro, todo mundo à disposição, todo mundo bem fisicamente. Dá para levar, se quiser, por exemplo, os 9. Jogo do Paulista, 2 tem que rodar, não pode nem ser relacionado, 2 aí automaticamente teria que rodar. E não poderiam ir. E aí o Piquerez está ali, ele pode ser hoje, ele já foi acho que relacionado no último Já jogo. foi é isso, relacionado. né? E aí ele voltar pode mesmo. voltar hoje, por exemplo, se há novidade, depois de uma lesão grave, está retornando, enfim. É dono da posição, é que vai demandar um tempo para se recuperar, mas pode ser a maior novidade do time hoje aí, a volta do Piquerez também. Galera aqui está falando que as fotos são trocadas, sabemos sim, já corrigimos, obrigado por ter avisado a gente. E o Alex Cortez fala que inverteram o Flaco para ele não ser dispensado. É cruel até com o Flaco Lopes. Eu estou parecendo um advogado do Flaco Lopes aqui, eu falo bem dele todo dia, porque o cara fez bastante gol no passado. É um cara tão dispensável assim, não acho. Não, não é dispensável. Eu acho que isso une um pouco essas questões que assolam o Palmeiras no início da temporada. A utilidade do Flaco, eu acho que não é a questão. Agora, para ele ser o 9 absoluto do Palmeiras, aí tem uma discussão. E o próprio treinador incrementou essa discussão, né, publicamente. Né, não somos nós, né, ao ponto dele falar que o Tales é o 9 mais preparado no momento. Né? A gente discutia aqui a semana passada. Para mim faz sentido o Palmeiras ir atrás de um centroavante indiscutível, que é difícil achar, ter o Flaco e o Tales como opções diferentes. O Flaco, acho que ele está por trás de todo o discurso do investimento mais forte, agressividade no mercado, ele é o principal alvo, né? Que é a posição mais carente do time. Então, eu acho que ele atende algumas situações. E aí começam as comparações dos torcedores com os centroavantes dos outros times. E pá, com as duplas de ataque. É o que está na rede social hoje, né? Então, eu acho que ele vai ainda ser útil, vai ser importante, mas até pela personalidade, se ficar como única referência do ataque, contando que o Tales é um garoto ainda, vai ser até mais difícil que ele consiga atender às expectativas.